Tudo sobre vírus. Parte 2. Destruições do rotavírus. Hoje, os novos cruzados lutam para matar os dragões menores que espreitam em um mundo de pobreza, os rotavírus. Um micróbio minúsculo nascido na água que mata mais de 5 milhões de crianças por ano. 5 milhões, principalmente em países em desenvolvimento. Na guerra contra o rotavírus, este é o campo de batalha, uma cidadezinha no Brasil Central. A cidade se chama Terra Firme, mas foi precariamente construída sobre o rio Guânia. O rio Guânia é a única água corrente aqui, é o sistema de esgoto local. Infelizmente, também é o suprimento de água. Em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, o Dr. Alexandre Linhares e sua equipe do Instituto Evandro Chagas, no Brasil, seguem o rotavírus e tentam ajudar as jovens mães a enfrentar a doença. Mas combustível para ferver a água é difícil de chegar aqui. Os cuidados sanitários são difíceis em uma palafita dos trópicos. O vírus é tão estável que a transmissão do homem para o homem perpetua isso na comunidade. Nós sabemos que a melhoria das condições sanitárias, a melhoria da higiene é muito importante. Mas não é suficiente para controlar a diarreia por rotavírus. É preciso ter uma vacina eficiente. Os pesquisadores monitoram a saúde das crianças e examinam seu sangue para estudar como elas podem desenvolver anticorpos para o vírus. Eles conduzem testes de campo avaliando a eficiência de uma provável vacina. Essa vacina, se aprovada, pode salvar potencialmente 800 mil jovens vidas por ano. Isso requer imunização em massa, mas essa é uma área em que a Organização Mundial de Saúde já tem muita experiência. A morte de uma doença. Em 1967, eles resolveram erradicar uma doença, a varíola. Nós nunca havíamos levado infecção alguma à extinção. A varíola foi a primeira vez em que o mundo se uniu e resolveu que se íamos causar a extinção de uma espécie, então que fosse por uma boa causa para variar. Equipes internacionais de médicos e enfermeiras foram mandadas de porta em porta, seguindo o último caso de varíola até a Somália. E é absolutamente incrível ver o que eles fizeram. Eles tinham grupos, equipes de médicos e enfermeiras que rodavam o mundo, nos desertos, nas serras, e em todos os países do mundo eles vacinaram todas as pessoas. O vírus da varíola só consegue se desenvolver em seres humanos. As vacinações evitaram que ele se difundisse para novos hospedeiros. Então, quando a última vítima se recuperou, a cadeia de transmissão foi quebrada para sempre. A varíola, a doença, desapareceu da face da Terra em 1978. O vírus da varíola ainda está por aí. Estes corredores sisudos levam ao que pode ser o local do seu último descanso. Restaram apenas 2 coleções no mundo. Estão em Moscou e aqui no Centro de Controle de Doenças em Atlanta. A Organização Mundial de Saúde quer que elas sejam destruídas, mas nem todo mundo concorda. Nós não queríamos eliminar totalmente o vírus da varíola porque não entendemos totalmente o vírus, o que o faz infestar. Isso é parte de todo o argumento básico sobre diversidade biológica. Será que podemos perder esses organismos que se estabeleceram em um nicho ecológico particular? Mas o maior perigo é a possibilidade de um vírus da varíola acidentalmente escapar de um freezer de algum lugar onde possa estar armazenado em um estoque esquecido. Ou daqui a alguns anos, quando as pessoas já terão esquecido dele. A ideia de um vírus da varíola escapar e dizimar populações não imunizadas pode parecer ficção científica, mas aconteceu há centenas de anos. Em
1519, Hernando Cortés invadiu o México e conquistou milhões de astecas. Ele fez isso com menos de 600 homens, poucos cavalos, alguns revólveres primitivos e com uma arma que ele não sabia que tinha: um vírus desconhecido no Novo Mundo. Os astecas e seus sistemas imunológicos estavam indefesos. Governador John Winthrop, Baía de Massachusetts, 1634. Os nativos morreram quase todos de varíola, como se o Senhor tivesse nos dado o título daquilo que possuímos. O que era frequentemente atribuído à vontade de Deus, na verdade, era trabalho do homem. Desta vez, a transmissão do vírus pode não ter sido tão inocente. De acordo com alguns especialistas, Lord Jeffrey M. Hearst, da colônia da Baía de Massachusetts, ordenou a distribuição de cobertores infectados com o vírus da varíola entre as tribos indígenas locais. A era da exploração se tornou um veículo perfeito para os vírus. Hoje não é diferente, apenas mais eficiente. Vírus surgindo. Globalização, superpopulação, cidades apinhadas, progresso. Mas não há progresso sem um preço. Nós continuamos a criar rodovias para o que os cientistas agora chamam de emergência virótica, um curso constante de vírus antigos saindo para procurar novos hospedeiros. Enquanto as pessoas penetram em ambientes que eram inacessíveis para a habitação e a exploração humanas, de repente esses vírus surgiram. E eles surgiram para nós porque estamos entrando lá, estamos atravessando o caminho deles. E então, em muitos casos, esses vírus que parecem surgir do nada, na verdade vêm de algum lugar. Eles vêm da natureza. São como todas as outras formas de vida. Sempre estiveram por aí. O que é novo são as oportunidades que demos a eles sem perceber para que eles encontrassem pessoas novas. Entre os ambientes naturais remanescentes do planeta, poucos estão mudando mais rápido do que as florestas tropicais. Os especialistas estimam que 90% dos 14 milhões de espécies da Terra são desconhecidos para nós. E todas essas plantas e animais desconhecidos podem abrigar vírus desconhecidos. É o que enfrentamos quando destruímos a floresta tropical. Eu acho que nós vamos ver o surgimento de mais doenças e acho que todos concordamos que precisamos de pessoas lá que estejam familiarizadas com as doenças nas áreas locais, que podem descrever as tendências das doenças e que percebam uma nova doença quando ela vier. Everybody's got the fever. That is something you all know. O Sr. Hélio Augusto Cardoso Saraiva faz parte de uma equipe de médicos e cientistas que tenta predizer os caminhos da emergência virótica. Seu trabalho? Isca. Augusto é isca de insetos. Ele espera pacientemente na cobertura da floresta tropical brasileira que os mosquitos o mordam. Augusto e seus colegas fazem parte de um sistema de antecipação